Tá, pessoal, a gente começa então mais uma edição do Papo Gamer, é a nossa 5ª edição, e bacana que a gente está vendo o pessoal tá sempre assíduo, tem sempre gente nova, e o retorno tem sido muito bacana, mesmo num horário que às vezes não é tão bom assim, né, durante a semana, mas a moral é que a gente não fizesse um evento, um grande evento, algo que as pessoas ficassem esperando um mês, não é isso, é um negócio para ser bem informal, o pessoal poder vir para cá de boa, então tipo, a gente nota que vem quem está interessado mesmo, né, não é uma coisa forçada, né, e dessa vez a gente tem o prazer aqui de convidar, né, o Gustavo Silveira, para falar um pouquinho para nós aqui sobre Greenlight, que ele tem um projeto que passou no Greenlight, explicar como é que funciona. E também falar um pouquinho da carreira profissional, né? Isso. E também falar de empreendedorismo, algumas coisas que o Gustavo está fazendo agora, que eu acho que é interessante. O pessoal que está desenvolvendo jogos hoje em dia, que abre uma empresa, algumas dicas que ele vai passar, né? Que acho que vão ser bem fundamentais para todo mundo, tá? Obrigadão, então, Gustavo. Valeu, obrigado. Tá? Obrigado. Agora é contigo aí. Valeu. Bom, então, queria agradecer a presença de todos. Eu vou começar mostrando um vídeo do projeto que recebeu o sinal verde lá no Greenlight, para que todo mundo conheça o projeto e depois as coisas que eu vou falar, daí vai fazer sentido com o que vocês vão ver, então. Ele tem 2 minutos, eu não vou passar todo o vídeo e vou falando um pouco em cima disso. Esse jogo foi feito baseado num jogo do MSX, que é de 89, se eu não me engano. E ele segue mais ou menos a mesma mecânica básica. E a gente trabalhou meses para chegar nesse resultado aí. E a partir desse ponto a gente decidiu, então, colocar ele no Greenlight. Eu vou avançar um pouquinho para ver outras coisas. Mas a ideia é essa, é um 3D, top view, tu é um cavaleiro que tu vai seguindo por mundos, lutando contra o que surge para ti durante o percurso e no final tu encontra um boss, mata o boss e segue para o próximo mundo. Então a ideia do jogo é essa, ele chama-se Valgar, The Arm of Achilles. Bom, é isso aí. Então, como o Ed falou, eu vim aqui para falar do Greenlight, como é que foi o processo, no nosso processo até receber o sinal verde, e eu venho estudando coisas para empreender e conseguir consolidar um negócio de jogos. E eu tenho conversado com os professores, daí comentei com o Guilherme, juntamente com o Ed, um dia o Guilherme disse, pô, fala disso também, é bacana e tal. Então eu acabei dividindo a palestra em 2 partes. Meu nome é Gustavo Silveira, que pode parecer estranho, porque muitos aqui na faculdade me conhecem pelo meu apelido, mas esse é o meu nome oficial. E aqui eu listei coisas que eu fiz desde o 2º grau até chegar nesse momento. Acho importante falar um pouco disso para que vocês entendam o que está acontecendo e entendam o que eu passei. Então, eu sou formado em técnico em eletrônica pela Escola Técnica Parobé, lá de Porto Alegre. Fui fazer engenharia elétrica na PUC em 96. Fiquei matriculado 4 anos, dos 4 anos eu estudei 2 e os outros 2 eu bebi cerveja. Nessa época eu recebi um convite para ir morar nos Estados Unidos com um colega, na loucura mesmo, assim, ele vendeu o carro, a gente pegou a grana, dividiu cada um para um lado e foi. Quando eu voltei, eu precisava trabalhar. Então, nesse período de tempo lá, eu sabia que eu desenhava bem, eu precisava conseguir um emprego, ou tinha vontade de fazer um negócio, e eu resolvi começar a estudar a parte de web design. Daí comecei a estudar Flash, Dreamweaver, PHP, coisas para poder trabalhar com uma empresa de web. Quando eu voltei, eu me juntei com outro amigo meu, que era muito gente boa, mas não sabia nada, e a gente disse, vamos montar uma empresa. Obviamente a empresa quebrou rapidamente. Como eu estava sem dinheiro, precisava trabalhar, e eu já tinha uma certa experiência, eu consegui um emprego no Terra.
Terra Networks, todo mundo deve saber o que é, né? Ainda é um portal de comunicação, mas hoje está muito decadente em relação ao que era na época. Lá eu resolvi fazer um curso na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu fui fazer um curso de web na escola criativa deles lá. Lá eu conheci um cara que me levou para a Reja. A Reja era uma agência web que era vinculada à Scala, que é uma agência de publicidade tradicional. Depois a Reja ficou independente e eu segui trabalhando lá. Trabalhei lá como diretor de arte e depois como diretor de criação. A função do diretor de criação é dirigir a arte e supervisionar os diretores de arte. Saí de lá, montei um negócio próprio com um amigo, que o resultado dele é o Valgard. E nesse meio tempo resolvi vir para cá, estudar jogos aqui na Fevale. Diria que 50% para aprender e 50% para conhecer vocês. Ops. Então tá, vamos lá, o Greenlight. Eu imagino que todo mundo sabe bem o que é, né? Mas eu preciso nivelar para que todo mundo fique bem a par. Então, eu acho que ele é uma vitrine digital, onde a gente pega os nossos projetos concluídos ou em desenvolvimento e expõe lá para que a gente tenha a chance de poder participar da loja, né? Para poder ser vendido no Steam. Quem pode participar? Todo mundo pode participar. Esse todo mundo significa o quê? Quem tem conta no Greenlight pode participar. Tu pode ter uma conta no Greenlight como pessoa física, como um usuário comum, ou tu pode ter uma conta lá como uma empresa mesmo. Então, na hora que tu for fazer a tua inscrição, tu pode optar por entrar como empresa ou tu pode optar por entrar como uma pessoa física. O que são aquelas 100 doletas ali, os $100? No início do Greenlight, tu podia submeter teu projeto lá gratuitamente. Tu te inscrevia, botava o projeto lá e estava tudo certo. Hoje tu não pode mais fazer isso. Hoje eles te cobram uma taxa de $100. Por que eles cobram essa taxa? Porque no início a galera começou a botar muita porcaria. Tinha qualquer coisa indiscriminadamente. Então essa taxa de $100 ela é cobrada no intuito de dar uma filtrada no projeto, para que pessoas que realmente tenham interesse em fazer alguma coisa séria coloquem o seu produto lá. E esse dinheiro não vai para a conta da Steam. Esse dinheiro vai para uma instituição de caridade chamada Child's Play, que eles distribuem esse dinheiro para hospitais ao redor do mundo. Aí. Bom, então a gente foi lá, se inscreveu, tem uma fichinha que tu preenche teus dados e daí tu vai inscrever o teu projeto. No teu projeto tu tem que mandar uma imagem quadrada, que vai aparecer daqui a pouquinho, no mínimo um vídeo, no mínimo 4 imagens, um texto de descrição do jogo e os requisitos do sistema, né? Para que tipo de máquina tu está pensando em lançar o teu produto. Uma coisa interessante em relação aos R$100 ainda é o seguinte, uma vez que tu fez o cadastro, tu não paga mais. Tu paga uma vez para poder submeter teus projetos. Uma vez pago, dali para frente, se tu quiser botar 200, tá liberado. A taxa é unitária, tá? Tu não paga 100 por projeto, tu paga 100 pelo direito de poder submeter projetos no Greenlight. Então, fazendo isso aqui, é bem simples. O jogo está lá, foi submetido. Preencheu tudo, deu tudo certo, pagou, tinha dinheiro no cartão de crédito, entrou tudo bacana, o jogo está lá. Tá, e como é que a gente faz para o jogo ser aceito? Que essa é a parte que é bem particular minha, né? Aquilo ali tudo vocês encontram se forem pesquisar. A gente tomou algumas medidas para poder fazer com que o projeto tivesse visibilidade nesse período que a gente estava trabalhando e divulgando o projeto. Então, basicamente, o que a gente fez foram essas 4 coisas. O que é melhorar a informação na página do Greenlight? Quando a gente colocou o projeto, a gente submeteu lá junto à Steam exatamente o que eles pediam. Um vídeo, 4 imagens, uma capa. Assim que a gente colocou, a gente começou a receber feedbacks, comentários dentro das páginas. E as pessoas diziam, tá, mas e aí? E vai ser um personagem só? Vai ter uma arma só? Vai ter... Então, à medida que as pessoas iam
nos questionando a respeito de determinadas coisas, a gente foi alimentando. Então aqui dá para ver que a gente depois teve 3 vídeos, a gente teve mais imagens, a gente teve uma imagem que dizia o que significavam os power-ups, como essa é a evolução das armas. Então, conforme as pessoas foram nos questionando, a gente foi alimentando a página do Greenlight e isso cada vez foi gerando mais visualizações e mais comentários. Essa foi uma primeira estratégia que a gente fez para conseguir manter a coisa viva. Se a gente tivesse pego e colocado todos os vídeos de uma vez só, todas as imagens de uma vez só, as pessoas iam ver, iam entender e não iam mais voltar. Como a gente estava sempre realimentando ou alimentando a página do Greenlight, a gente ia percebendo que ia aumentando o número de visualizações e comentários. Isso aqui foi uma outra coisa que a gente fez. Quando a gente colocou a primeira imagem, que é a imagem quadrada, ela respeita uma dimensão quadrada, obviamente, mas a gente colocou uma imagem estática. E a gente olhando lá o que estava em votação, a gente percebia que alguns eram animados. E eles nos chamavam mais a atenção do que os estáticos. Um animado bem acabado chamava muito mais a atenção do que um horroroso ou do que um estático bem acabado. Então, essa imagem aqui é exatamente a mesma imagem que antes era estática. A única coisa que eu fiz foi, em vez de usar um estilo do personagem, eu gravei uma sequência de caminhada e animei o fundo ali para dar sensação de peso e substituí. Daí é um GIF. Eu fiz isso aqui no After, gerei o GIF e joguei de novo lá, substituí a imagem. Bah, com isso ficou muito melhor, ficou muito mais interessante, muito mais chamativo. A gente também percebeu que isso também ajudou a aumentar o interesse das pessoas pelo projeto. Um outro ponto que a gente trabalhou, que é obrigatório no ponto de vista, é o Twitter e o Facebook. Aqui é a página do Twitter. Quando a gente entrou com o projeto, a gente tirou a capa, a imagem de topo ali, que era da empresa, e colocou a imagem de topo do produto. E a gente tinha o Twitter, mas a gente praticamente não trabalhava ele. Estava lá, mas estava bem morto, assim. Então, a partir desse ponto, o meu colega começou a trabalhar violentamente o Twitter, procurar mandar solicitação para ser seguido por uma porrada de gente. Então, a gente passou, eu acho que de 200 para 1.541, em pouco tempo, assim. Eu fiz uma pausa porque eu estou tentando me lembrar. Eu acho que a gente lançou o projeto no final de dezembro e recebeu a notícia do Greenlight em abril. É por aí. Então, nesse meio tempo, a gente pulou de 200 e pouco para 1.500. O Facebook está ali, mas eu não trouxe nenhuma página do Facebook, porque eu acho que o Twitter é bem mais efetivo nessa relação do usuário com o produto. O Facebook é muito disperso. Às vezes a gente passa e nem vê. Eu acho que o cara que segue uma empresa ou que segue um desenvolvedor dentro do Twitter, ele tem um interesse muito mais real pelo que tu está procurando mostrar, né? Pelo que tu está procurando tornar público, do que o Twitter. Do que o Facebook. O Facebook me parece mais um oba-oba, assim. Então a gente procurou dar maior interesse para o Twitter. Unreal. Por quê? O jogo está sendo desenvolvido na Unreal 4. E quando a Unreal 4 foi lançada, eles tinham, não sei se ainda tem, uma certa carência de produtos lá dentro. Então, a gente entrou em contato com eles. Eu não sei te dizer bem agora que tipo de contato foi esse, se foi um contato direto por e-mail ou se a gente submeteu isso num formulário, porque isso aqui não foi o que fiz. O fato é que pouco tempo depois eles aceitaram o projeto e colocaram na página oficial. Então, se tu entrar hoje lá na Unreal e buscar pelo Valgar, tu vai encontrar essa descrição aqui, quem é a empresa, qual é a ferramenta de desenvolvimento, quais são as plataformas que ele está para ser lançado. Isso também é uma outra coisa que pode ter ajudado, porque
aqui dentro tem uma comunidade, as pessoas conversam, as pessoas oferecem trabalho, buscam funcionário, é quase um fórum, assim. Então, tem muita gente olhando isso aqui dentro da comunidade da Unreal, né? Então, foi uma outra coisa que a gente fez na intenção de alavancar a visibilidade e os votos. Muito bem. Isso foi o que a gente realmente fez e a gente ficou trabalhando isso ao longo dos meses para procurar cada vez mais aumentar o número de votantes e de visitantes lá na página. E daí começam a entrar algumas questões aí que a gente vai ver. Primeiro, não existe um número específico de votos. Não importa se tu tem 5 ou se tu tem 5.000. Isso não é um fator determinante lá para a Steam para dizer se tu vai entrar ou não. Eu escrevi ali, gerar interesse da comunidade. Eu acredito realmente que se existe um interesse por parte dos possíveis players e se a Steam, de alguma forma, percebe isso, percebe que aquele produto que tu está oferecendo é importante, tem alguma relevância para dentro da loja, é possível que o jogo entre. Eu digo isso porque essa última frase diz ali, ó, vejam do que eu estou falando. Essa tela é uma tela de acompanhamento estatístico da Steam. Quem tem acesso a essa tela é quem está com um projeto lá e está acompanhando o projeto ao longo do tempo. Esses aqui são os dados finais depois do Greenlight. A gente teve 4.056 visitantes únicos. Nós tivemos 908 votos para sim. Me surpreende, me parece um número bem baixo. Em compensação, o projeto está aprovado. E uma outra coisa que é mais interessante ainda é que percentualmente eu tenho mais voto do não do que o voto do sim. Quando o projeto recebeu o Greenlight, a gente tinha 58% de não obrigado, 42% de sim, por favor. O que gera uma certa estranheza no meu ponto de vista. Se tu pensar de forma bem russa, era para ser não, né? Se votou mais não, é não. Mas não é verdade. Não é assim que funciona. Então, quando vocês estiverem trabalhando um produto, não se desesperem ou não desistam se os votos não estão extremamente positivos. Existem outras coisas que aparentemente não são tão claras para nós, mas que influenciam a decisão da Steam para aprovar ou não um produto novo. Bom, então é isso aí, né? Mas mesmo assim, aconteceu isso aqui. Este jogo recebeu o sinal verde da comunidade. Depois desse processo, desses meses de trabalho aí, a gente recebeu essa notícia e recebemos este e-mail. Esse e-mail é um e-mail oficial lá da Steam dizendo que a partir de agora a gente vai trabalhar junto. Ali nas partes azuis são links de formulários que a gente tem que preencher com dados bem específicos, que eu não trouxe eles aqui porque eu não achei relevante para a proposta da palestra. O fato é que depois que tu preenche isso aqui tudo, tu passa a ser considerado um Steam Work Partner. Tu passa a ser considerado um parceiro de trabalho da Steam. Beleza, tudo lindo. E o que vai acontecer agora? Bom, a Steam entra em contato com a gente, conversa. No nosso caso, e no caso de muitas pessoas que têm projetos lá no Greenlight, o projeto não está concluído. A Steam não determina um tempo. Ah, beleza, vocês receberam o Greenlight, vocês receberam o sinal verde, me entrega o jogo em 2 meses. Não, isso não acontece. O que acontece é que a Steam, juntamente com a empresa ou com quem estiver desenvolvendo o produto, vai entrar num entendimento, vai entrar num acordo de quanto tempo ainda resta para o projeto ser concluído. E a partir daí vai ser trabalhado para o projeto
poder vir à tona, né? Como um Steamwork Partner. Muito lindo, mas e aí, quanto é que a gente vai ganhar nesse negócio, né? Como é que a gente vai ficar rico? Não é tu que determina o valor do teu produto. Se tu chegar lá e dizer, Steam, eu quero vender meu jogo a R$ 29,90. E a Steam analisando o teu produto, analisando o mercado, analisando as estratégias que eles já têm de venda, eles resolverem que o teu produto não vale R$ 29,90, ele não vai ser vendido por R$ 29,90. Então, a Steam, junto contigo, vai entrar numa negociação e vai validar um valor. Então, a partir desse ponto, tu sabe quanto eu vou ganhar pelo jogo. Eles não divulgam os percentuais de lucro. O que isso significa? Se o teu produto é vendido a R$10, tu não vai ganhar R$10. Porque a Steam precisa ganhar dinheiro, senão eles morrem de fome. Então, o que acontece? Eles não divulgam os percentuais, mas a gente sabe que é mais ou menos a mesma forma que é praticada pela App Store, por exemplo. É 70-30. 70% fica na mão da Steam, desculpa, isso, 30% fica na mão da Steam e 70% fica na mão do desenvolvedor. Então, se tu está vendendo a 10, tu vai receber 7 e eles vão receber 3. E diferentemente da App Store também, aqui eu posso estar falando uma coisa que não é bem verdade, mas eu tenho quase certeza que é verdade, é que a App Store ela te entrega em pacotes, ela entrega o teu dinheiro em pacotes de meses, trimestral, por exemplo. A Steam não, a Steam te paga todo mês. Então, chegou no final do mês, o montante de unidades que foi vendido, os 70% desse valor, tu recebe mensalmente. Fato curioso. Enquanto a gente estava nesse processo do Greenlight, uma publisher de fora do país, uma publisher americana, entrou em contato conosco, querendo publicar o jogo. E a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia se ia ter sinal verde ou não, a gente começou a conversar com eles. E essa conversa durou um bom tempo. E tinha prós e contras, tinha valores que a gente não estava de acordo, tinha coisas que a gente pedia que eles achavam que era demais. A gente foi conversando, Quando a gente estava muito perto de assinar o contrato com a publisher, a gente recebeu o Greenlight. O que é um problema. Porque daí o que tu faz? Para que lado tu vai? Por que é um problema? Ali tem. Uma vez que você lança um jogo, o que acontece? Uma vez que tu tiver lançado um jogo pela Steam, uma vez que tu tiver lançado um jogo pelo Greenlight, tu não precisa passar mais pelo Greenlight. Como tu é um Steamwork Partner e tu trabalha diretamente com eles no desenvolvimento do projeto, o teu próximo jogo tu lança direto, ele passa reto. Então, uma vez que tu consegue o primeiro, tu abre um canal de distribuição, todos os teus produtos futuros tu pode lançar. Em contrapartida, a publisher te oferece um suporte de marketing, a publisher nos oferecia um canal direto com a imprensa especializada, né? Com a imprensa de jogos, e a publisher nos oferecia um aporte financeiro para concluir o projeto. Existe ainda um limite de tempo para que o jogo seja concluído, e a publisher se responsabilizou em dar um suporte financeiro para que o projeto possa ser concluído. No final foi decidido que ia se ficar para a publisher. Então, apesar de toda essa experiência que a gente teve com o Greenlight, o produto não vai ser lançado pela empresa, vai ser lançado sob a bandeira da publisher. O que tem seus prós e contras, né? E o último fato curioso é que eu não faço mais parte de tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Eu decidi me afastar desse projeto e começar um outro com outros ideais, porque
apesar dele ser lindo e ser bacana e eu ter ajudado a conceber ele, eu particularmente acho ele muito grande. E acho muito difícil dele ser concluído. Quero muito que aconteça, quero muito que dê certo. Mas eu particularmente acho que a gente tem que trabalhar, acho que a gente pode trabalhar, a gente pode fazer muita coisa boa de uma outra forma, de uma forma mais enxuta, mais dinâmica e mais focada do que eu experimentei até esse ponto aqui. Então isso junta com a segunda parte, que é a parte do empreender. Vamos voltar então. Voltei dos Estados Unidos, montei um estúdio web. Sabia desenhar, sabia mexer no Flash, não sabia mais nada. Meu amigo entrou comigo loucamente, a gente assinou contrato, alugou sala, fez o diabo, mas a gente não sabia mais nada além de desenhar e mexer no Flash. Consequência, a gente não sabia vender os nossos produtos, a gente não sabia nos vender, a gente não sabia que a gente podia se associar a agências de publicidade para entregar conteúdo web. A gente não sabia nada disso. Isso aconteceu em 2001. Como eu disse anteriormente, quebrou. Quando quebrou, eu fui trabalhar no mercado e acabei caindo numa agência de publicidade digital, que era a Rage. Daí lá sim eu aprendi a fazer orçamento de tempo, que era uma coisa que eu não tinha a mínima noção nem que existia. Os caras disseram, tá, me dá um orçamento para isso aí. E eu, 5 mil? Não, velho, em horas, quanto tempo leva? Eu não sabia fazer orçamento de tempo, eu não sabia mensurar quanto tempo uma tarefa minha levava para ser concluída. Eu não sabia quanto valia o meu trabalho, e com a agência eu aprendi isso. Eu trabalhei nessa agência por 5 anos e pouco, e de lá eu me juntei com esse meu amigo, que virou a Revolver e virou o Valgar, para montar um estúdio de games. Como a gente já tinha uma bagagem da agência, a gente já conhecia bastante gente da publicidade, e a publicidade já consumia jogos online para fazer jogos web, para dar mais suporte dentro das campanhas, né? Uma campanha publicitária é composta de várias peças, e uma das peças hoje é o jogo, dependendo do tipo de produto que tu estiver trabalhando. A gente pensou, pronto, agora deu. A gente sabe fazer tudo. Mas a gente não sabia fechar contrato. A gente não sabia como lidar com um cliente que vai te pagar um montante. Hoje, a gente fez bastante jogos para a área da publicidade. A gente vendeu projetos a 20, 25 mil reais. Projetos de 3 meses de desenvolvimento. São projetos de muito trabalho, pouco tempo e uma remuneração boa, considerando que eram 2. E a gente estava indo muito bacana e tal, e daí a gente disse, beleza, vamos fazer jogos pessoais, vamos fazer o que todo mundo quer fazer. Novos problemas à frente. Porque como a gente não tinha um compromisso, a gente dizia, vamos fazer GTA, vamos. Daí começava a fazer, começava a ver que ele era grande demais, começava a ver que para tu chegar numa qualidade de personagem, tu demorava um tempão. Um personagem do Valgar leva em torno de 2 semanas para ser produzido. São muitos e muitos personagens, então abortava o projeto. Tá, vamos começar outro. Fazer o quê? Vamos fazer um jogo de nave espacial, beleza. A cidade era feita 5, 6 vezes, porque cada vez que terminava ficava bom e sabia que dava para melhorar. Daí melhorava de novo, terminava, estava bom, dava para melhorar, melhorava de novo. Os meses iam passando, o dinheiro ia acabando, ninguém nunca estava satisfeito com o resultado do trabalho. Então acho que essa foi a minha, até agora, a última quebrada, assim. A última vez que eu dei com a cara na parede. Esse MVP é uma coisa que eu tenho estudado a respeito de negócios. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem que transformar a ideia no MVP, que é o menor valor possível. O que tu consegue entregar? O que tu consegue entregar? Então, o que a gente consegue fazer da melhor forma possível
com a maior qualidade possível, mas que a gente possa entregar. Que a gente consiga, naquele negócio pequeno, colocar todo o valor da ideia em si, né? Então, mesmo que a gente tenha coisas maravilhosas pensadas, deixa de fora, faz o MVP, faz o menor valor possível. A conclusão disso: aprender é uma aventura. Fracassar não significa o fim. Fracassar, na verdade, é um passo a mais. E que quem não desiste sempre se fortalece. Cada vez que a gente quebra, cada vez que a gente se ferra, se a gente seguir em frente, é melhor. Bom, pensando em tudo isso, eu estava desempregado de novo, pagando a faculdade, pagando o C3. Eu resolvi ir buscar coisas. Então, vou falar uma coisa que eu vou falar mais na frente, mas eu só quero que vocês entendam por que eu fui no Tech Park. Eu estava atrás de informações, eu fui atrás da Start-me, que é uma aceleradora, eu vou falar um pouco mais sobre aceleradoras daqui a pouquinho. Eles estavam com um site em construção, eu fui para o Twitter para ver se eles tinham informações mais frescas, porque o site estava em construção, e eu acabei descobrindo que no outro dia ia ter um evento sobre empreendedorismo aqui no Tech Park. Alguém aí sabe o que é o Tech Park? Sabe onde é que fica? Fora tu que é professor, só um. 2. Bom, então tá, vamos lá. O Tech Park é o Parque Tecnológico da Fevale. Ele hoje fica aqui em Campo Bom. Ele no início era um parque tecnológico da cidade de Campo Bom. E a Fevale foi lá e arrematou, tomou conta do campinho. Não sei bem politicamente como é que isso aconteceu, mas hoje o parque chama-se Tech Park, é da Fevale. O que esse parque faz? É um lugar onde empresas podem se instalar nesse lugar. Normalmente existe um certo requisito. Se tiver uma floricultura, eles não vão te aceitar lá. Mas se tu tiver uma startup de games, a chance deles te aceitarem lá é bem grande. Então lá eles te oferecem uma série de vantagens e te cobram algumas coisas, obviamente. Senão era passei no parque, no Tech Park. Então tá. O que eles fazem? Eles incubam empresas, tá? Tu chega lá com uma proposta de empresa, tu chega lá com os teus 4 colegas malucos do grupo de projeto e diz: eu quero montar uma empresa com vocês aqui. Se eles acharem que a empresa é relevante, se eles acharem que o projeto soma ao espírito do parque, eles vão te convidar para participar do período de pré-incubação. Ali tu vai fazer plano de negócio, tu vai entender financeiramente como abrir um negócio. Uma vez aprovado, tu vai ter a chance de incubar. O que é isso? Tem uma sala lá mobiliada, com luz elétrica, com internet, com ar-condicionado, com limpeza, e que tu pode trabalhar lá dentro. E pelo um custo bem baixo. Guilherme, tu tem alguma noção de valor? Eu tenho uma informação de valor, mas eu não sei se ela é relevante, eu não sei se ela é verdadeira. Não tenho informação porque antigamente existia uma certa troca. Só para corrigir o que ele falou, não é que o parque tecnológico era que o Campo Bom sempre foi da Fevale, só o Campo Bom deu a área. Então tá. Bom, então eu vou falar uma outra coisa errada, depois vocês vão atrás e descobram o certo. Quando eu saí de lá, eu fiquei conversando com o pessoal que já está num processo de pré-incubação, pessoal daqui da publicidade, que estão com uma proposta de trabalho para prestar serviço de apoio a agências, mas com alguma diferença que eles acham que é relevante. Eles me disseram que custa R$600 por mês. É por volta disso. Luz, internet, ar-condicionado, limpeza, sala de reunião, auditório por R$600 por mês. Detalhe, segurança, estacionamento, tudo, é por volta disso. É uma coisa que eu achei muito interessante. E eles te dão um suporte para fazer a tua empresa nascer e crescer. O que significa isso? Eles te dão um suporte de marketing, eles te dão um suporte de conhecimento de finanças, eles te ajudam a montar um plano de negócio, eles te acompanham. E eu acho que por a gente fazer parte da indústria criativa e por a gente estar trabalhando com tecnologia, a gente se enquadra perfeitamente nesse perfil. Então, quem tiver interesse, pode ser uma boa oportunidade.
Bah, desculpa aí, comi um slide. Então eu vou... Acho que eu... Não, tá tudo certo, desculpa. Tudo bem, muito legal, mas como é que a gente consegue dinheiro para fazer essas coisas? Eu vou dar um exemplo, tá? Existem diversos outros. Esse exemplo é um exemplo bem próximo. Existe anjo, existem outras formas. Eu vou falar das aceleradoras, tá? Esse dia lá no Tech Park a gente assistiu uma palestra que foi das 2 da tarde às 6, eu acho. Então lá se falou de fundo de investimento e aceleradora. Fundo de investimento, esqueçam. Fundo de investimento, eles te dão, o mínimo de dinheiro que eles te dão é 2 milhões. Para tu ter esses 2 milhões, tu precisa ter uma empresa saudável, uma empresa que exista, pode ser uma empresa pequena, mas que seja de alta rentabilidade. Para que tu consiga isso, o governo hoje tem o Pronatec 2, que é um fundo de investimento, e lá tinha outro que agora me fugiu o nome, que era um fundo de investimento privado. As aceleradoras já é bem mais viável. Tinham 3 lá. Start Me, WoW, Venture, acho. Eu botei de 25 a 150 porque o menor valor de uma com o maior valor da outra dava isso. Então, eles te dão entre 25 a 150 mil reais para tu começar o negócio. Eles te dão uma ajuda muito semelhante ao que o parque te dá. Suporte jurídico, suporte financeiro, administrativo. Primeiro, não é nada fácil conseguir esse dinheiro. Eles te fazem uma série de perguntas, eles te entrevistam umas 50 vezes, tu passa por sabatina, é um inferno. Eles estavam dizendo que a cada 300 pessoas que submetem algum tipo de tentativa, eles financiam 2. O risco é muito grande. A ideia deles é a seguinte, eles vão botar pouco dinheiro no início e vão tirar muito dinheiro no final. Para que isso aconteça, a gente vai ter que transformar uma empresa que é uma ideia que vale R$0 numa empresa de R$1 milhão. Se a gente fizer isso, eles vão ganhar dinheiro. O que é o desinvestimento? Eles achavam antes que o desinvestimento acontecia em 2 anos. Hoje eles sabem que o desinvestimento acontece em 5 a 6 anos. O que é o desinvestimento? Viu o teu projeto, achou lindo, eu vou te dar 20 mil reais para fazer o projeto, para começar a tua empresa, para fazer o teu primeiro jogo. A partir desse momento eu sou teu sócio e tenho 20% da tua empresa. E a tua empresa não vale nada. E eu te dou 20 mil reais. Ao longo de 5, 6 anos, eles vão te ajudar e tu vai trabalhar pra cacete e vai transformar essa empresa numa empresa de R$1 milhão. Daí eles vão ganhar dinheiro. Porque eles vão embora. O desinvestimento é, eles dão tchau e bênção para ti, eles pegam os 20% e vendem esses 20%. A primeira pessoa que pode comprar esses 20% é tu mesmo. Isso é uma coisa que tem um suporte legal, tem um instrumento jurídico que te protege. Porém, imagina o seguinte, tu não tem nada de dinheiro. Tu fez uma empresa de R$1 milhão em 5 anos. Eu achava que uma empresa de R$1 milhão era uma coisa absurdamente fantástica. Não é. Uma empresa de R$1 milhão é uma empresoca. Porque se R$1 milhão é tudo, não é o valor do teu projeto, é a tua marca, é toda a tua estrutura, o teu capital intelectual. Então uma empresa de R$1 milhão, uma empresa avaliada em R$1 milhão, é uma empresa pequena. Só que o cara botou 20 mil. E em 5 anos ele saiu com 200 mil, né? É isso? É, 200 mil. Ninguém paga isso no mercado. Se tu for em CDB, RDB, poupança, se tu apostar na bolsa, ninguém paga mais que isso. É por isso que esses caras fazem isso. Eles não fazem isso para nos ajudar, eles fazem isso para ficar mais rico. E normalmente quem faz isso é um grupo de 10, 20 pessoas que já são ricas. Então eles juntam o dinheiro deles que não estão fazendo nada e eles apostam em empresas que vão deixar eles mais ricos ainda. E nós também, se tudo der certo. É isso? É possível. Dá para fazer.
pegar esse investimento? Como é que está o andar agora do teu plano de negócio, dos próximos passos do teu Eu tô aparecendo, não? Se não vou aparecer, né? A parte que eu lacrimejei, tu corta aí no vídeo. Eu posso falar uma coisa antes? Ou não, não, depois eu falo. Eu consegui o dinheiro por outros meios, que não através da aceleradora. Então hoje eu tenho um suporte financeiro daquela base ali, entre os 25 e os 150. Mas é pouco dinheiro, 25 mil para tu fazer um projeto é pouco dinheiro. Se tu vai pagar numa situação absurda assim, é 2 pessoas, né? Um cara com expertise em programação, um cara com expertise em arte, e esses mesmos caras vão dividir todo o resto do conhecimento, né? Game design, layout de tela. Oi? Sem falar em equipamento. Então, 25 mil reais é um dinheiro ínfimo. Na verdade, 25 mil reais para fazer tudo é tu comprar os equipamentos e tu pagar o teu tempo, não dá isso. Se tu for montar tudo exatamente do zero, sim, né? Eu imagino que todo mundo aqui tenha um PC em casa, mas é pouco dinheiro. Então, nesse primeiro momento, eu vou executar o primeiro projeto, me pagando, né? Porque eu sou tio velho, então eu preciso pagar as minhas responsabilidades. O que é uma vantagem para a maioria de vocês, talvez, que tenham pai e mãe para bancar as paradas. E daí depois, num segundo momento, sim, passar para um lugar físico. O primeiro projeto vai ser remoto, né? Uma série de reuniões, 1 ou 2 por semana presenciais, para que a equipe se encontre e o resto trabalha remotamente. Daí, mas em relação ao Tech Park, eu acho fantástica a ideia, eu quero continuar perto da Fevale, que ano que vem eu vou ganhar meu cartãozinho dourado e não vou mais poder frequentar as aulas. E estando aqui perto, para mim, é fantástico. Eu tenho bastante vontade de vir para cá. Tu já está caminhando CNPJ ou tu Sim. está agora fazendo coisa frio para entregar Não, já está sendo encaminhado a documentação para abrir uma nova empresa. O que acontece também é o seguinte, para abrir uma empresa hoje no Brasil, a gente leva em torno de 3 meses e tem um custo aproximadamente de 3 mil reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque aí tu tem que pagar contador, tu tem que pagar advogado que tem que assinar. uma microempresa. Isso. É que o tipo de trabalho que a gente faz não se enquadra no super simples. E isso também significa que cada vez que tu emitir uma nota, tu paga no mínimo 16% sobre o valor da nota. O que o super simples paga 7%, eu acho. Tá correto os valores? 6. Errei por 1. Mas a boa notícia é que hoje o governo federal já permite que tu abra uma empresa em 5 dias, gastando R$0. Isso foi aprovado há 1 mês, eu acho. Só que funciona hoje em regime de teste só no Distrito Federal, só em Brasília isso é possível. No resto do país não é possível, mas hoje em Brasília, se tu quiser abrir uma empresa, tu abre ela em 5 dias sem gastar nada. E a informação que se tem é que em novembro, no mês de novembro, eles abram para o Brasil inteiro. Então, respondendo a tua pergunta em relação à abertura de empresa, a gente ainda está considerando esperar até novembro para tanto reduzir o tempo de abertura quanto reduzir custos. Né? Para 25 mil, 3 mil e meio é bom. Então, é esse pé que está, mais ou menos. Perguntem, pessoal, certo? Anybody? Respondi tudo? Próximo projeto aí você vai fazer, revela se é mobile, se Revelo tudo. É mobile. E o Project Hero que levou? Ele tá junto com mais uns 4, 5 que tu não viu, que é a consequência dessas... Cresce, incha demais, não pode ser feito, ele explode.
Isso sempre é assim, começava pequeno. Esse projeto, essa é uma coisa que eu esqueci de falar ali enquanto eu estava de pé. Esse projeto nasceu para ser um projeto mobile. Era para pegar uma mecânica que a gente gostava de jogar quando a gente era criança, modernizar, deixar com um visual bem agradável e possível de ser feito, e ele virou um jogo de PC, ele vai ter multiplayer. Então, incha demais. Isso é uma coisa da qual eu não acredito. Por isso que eu não faço mais parte daquele projeto ali. Mas o que eu vou fazer é um jogo mobile, low poly. Quando a gente procura por low poly art, aí a gente vê. Eu andei estudando um negócio que a gente consegue fazer sem textura nenhuma, só com a modelagem e usando o shader. Eu descobri um troço fantástico, eu consigo colocar a Ambient Occlusion no Vertex. Existe uma forma, e eu já testei e funciona, que o Vertex recebe informação de luminosidade. Então tu coloca o objeto no max, ilumina ele e renderiza de uma outra forma, usando um negócio chamado Radiosity, que ele grava no Vertex a informação de um occlusion. E tu consegue trazer essa informação dentro da Unity, programando o shader. Eu estou usando aquele shader Forge, e com o shader Forge tem um parâmetro que eu encaixo lá e eu leio a informação de cor do Vertex, que é uma coisa que eu já consegui um visual em tempo real muito parecido com um render desses bonitão low poly que tu vê assim, que é bem facetado e que tem o occlusion na hora do render. Então é uma coisa que eu achei bem legal. Mas a minha ideia é assim, é fazer 6 personagens para esse primeiro jogo. Daí, à medida que tu vai evoluindo, tu vai desbloqueando novos personagens. Mas esses 6 personagens, eles vão estar nos meus projetos futuros. O próximo jogo vai ter uma temática completamente diferente. Esse jogo é um jogo de corrida de patins. O próximo jogo vai ser um jogo de plataforma. Mas o meu personagem do patins vai estar lá na plataforma. Eu quero criar uma família, eu quero criar aquilo ali. Eu quero criar uma família Mario Brothers, assim. Colocar esses 6 personagens em situações completamente diferentes para que as pessoas joguem os jogos da pseudo-franquia, assim, da mesma linha. E a linha gráfica também. A ideia é que ela nunca ou pelo menos por um tempo, ela se mantenha, para que a pessoa consiga reconhecer o produto pelo visual e pelos personagens. Qual é a minha ideia? Eu imagino, a não ser que tenha uma coisa fantástica, eu fique rico no primeiro, mas não é o comum. Se eu ganhar pouco no primeiro e eu continuar trabalhando, o cara que jogou o quinto e gostar do quinto, talvez ele volte e comece a procurar dentro da minha empresa outros títulos semelhantes. E daí eu vou ter mais 4 para oferecer para ele. Então, o nosso pico lá de venda, que é puff, e vira cauda, a minha ideia é que essa primeira cauda lá, daqui a 2, 3 anos, ainda faça assim, ó, pegando o cara que acabou a cauda, acabou o pico do 5º e 6º título. Essa é a meu pensamento como empresa, é esse. É isso aí. Mais uma pergunta aí, José? Isso aí? Então tá. A gente agradece. Obrigado, muito obrigado. Salve de palmas de novo. Obrigadão aí. Valeu. Obrigadão. Tá. Valeu. Na próxima a gente vai avisar vocês aí, nós vamos fazer um próximo aviso aqui, a gente faz sempre pelo Facebook, assim, na página do curso, né? Quem puder participar, ver ali jogos digitais Fevale, né? Quiser acompanhar as coisas que a gente tem ali, tá? E até a próxima, tá, pessoal? Obrigadão aí. Valeu. Grande. Valeu.